você pessoal. Então a gente está aqui na nossa despedida no Little Italy, o restaurante que a gente veio sempre aí durante os 3 anos. Então a gente está se despedindo e resolveu se despedir de vocês ao mesmo tempo, aproveitar essa oportunidade. Esse tempo de site sangue foi muito bacana, muito legal escrever os textos, acompanhar, né, o Jonas fazendo os site sangues pela internet e acompanhando o site, né, vendo ele compartilhar um pouco de tudo que a gente estava aprendendo. Foi muito legal. E durante o curso, o que você acha que foi assim, a coisa que você mais aproveitou? Assim? Fosse para dizer, não, tudo de pronto, a gente não preparou isso aqui, a gente está fazendo só uma despedida, mas para compartilhar alguma coisa com eles, né? Alguma coisa que você acha que você vai levar com você, algum momento, alguma coisa assim. Puxa vida, muita coisa. É uma experiência tanto, esses 3 anos aqui no Ashram, né? Fazer esse estudo completo desse jeito, mexe com tudo, mexe com as emoções, faz a gente crescer como pessoa. Então é tudo muito intenso o estudo, porque não é só chegar e estudar, tem um monte de coisa envolvida. Então eu acho que muda bastante coisa. Tanta assim, coisa, é né? muita coisa, não tem assim um ponto, uma experiência, é tudo. É tanto o estudo, a convivência com as pessoas, né, gente do mundo todo. E a convivência com as mulheres dentro do ambiente, assim, do mundo feminino. O que você tem alguma impressão? O que você achou diferente do Brasil? A mesma coisa? Olha, eu acho que não tem muita diferença não. Aqui tá, né, todo mundo envolvido com seus estudos, a gente tem uma convivência harmônica, digamos assim, entre todo mundo. E né, aqui a gente mora, tem um prédio só das meninas, um prédio só dos meninos, e tá tudo tranquilo, a gente procura fazer as coisas sempre conversando, de uma maneira amigável. Isso não é o mesmo que acontece lá com a gente, né? Não? Para falar a verdade, Você né? tem alguma coisa que você possa compartilhar com o pessoal no Brasil? Alguma experiência engraçada, divertida que tenha acontecido lá no Student Fighters? Cara, tem. Então conta alguma coisa pro pessoal, tenho certeza que eles querem saber. Por exemplo, você está chegando, andando, subir a montanha ali em direção ao Estudantes 4. Do lado tinha um jardim onde a gente cuidava, lembra? Ah, sim. Então, aí você vê que um cidadão se colocou uma linha ali, você vê um monte de calcinha cor-de-rosa e camiseta. Eu tenho um terraço nisso, entendeu? Eu quero colocar ali para todos os visitantes. Então, é diferente. Diferente. Eles não tem mesmo Simão Paulo assim no Brasil? Não tem, por exemplo. Aí nós montamos o jardim dentro. Ah, sim. Fizemos um jardim, cuidamos tudo direitinho. O que o cidadão fez? Botou a calcinha lá dentro. Não, fez melhor. Ele falou para os amigos, colocaram cordas em cima onde tem as plantas, nas próprias árvores, e jogam as roupas ali. Em vez de colocar no varal, para secar a roupa. Ele gosta de secar a roupa no teu jardim. Aí eu falei assim, poxa vida, né? O sol, né? No terraço ia secar muito melhor. Por que tá te incomodando? Não, se você quer deixar, você deixa aí. Mas não é bonito, entende? Então, esse senso assim, de estética da gente limpar, por exemplo, o meu vizinho, ele tá lá, tirou o lixo dele do quarto dele, aqui com aquela vassourinha que não limpa nada, só empurra o lixo. Aí ele olha pro meu lado, eu não tô lá, ele fecha a porta dele, e é um cidadão peludo, entendeu? Aí o que acontece? Todo aquele movimento orgânico vem para minha porta. E aí o Swami Beautiful foi lá, o Swami Beautiful, meu vizinho do outro lado. Querido nosso. Muito querido. E para ele tudo é lindo. Aí ele olhou e falou assim, nossa, o que é isso? Pelos? Ah, porque tem pelo no cara é peludo. Eu entendi agora. Ah, tá. O meu vizinho lá também é Swami. Ah, tá, o outro. Aquele Swami. Aí, ele é peludo. Aí ele tira os pelos do quarto dele, não põe na porta dele, porque se ele pisar ali, ele vai carregar tudo pra dentro. Aí ele põe do meu lado. Aí o vento passa e joga pro Swami Beautiful. Entendi. Aí o Swami Beautiful... My God! Aí você, eu falei, sou eu. Não sou eu, olha. Que eu vou lá. Foi lá? Vou lá.
Tudo bem? Tudo bem. Eu tenho que lhe falar uma coisa muito séria. O quê? Isso não é místico. Em vez de eles olhar a beleza das minhas plantas, eles estão vendo pelo. Isso é impressionante. Então isso é uma coisa que acontece. Tem gente cantando depois das 10 da noite. Não sei se em várias meninas acontece lá é isso. assim também? Tem muita cantoria? Tem. Ela canta, ela que ela não tá falando nada de reclamação. Você é danada. Então lá as pessoas elas gostam muito de ouvir aula sem um fone de ouvido. Então, né, aquela campanha, né? Dou um fone de ouvido para o indiano, dou um fone de ouvido para uma das meninas naquele prédio. Porque elas colocam as aulas lá e ficam ouvindo para todo mundo escutar. Isso a gente tem que Isso é normal. Paciência, a gente. Isso tudo faz parte do Sansara do parte. Ashram, né? E também que dá um pouquinho de sabor assim, né, pra coisa, esse atritozinho que faz com que a gente cresça. E são muitas pessoas com background diferente, de países diferentes, cada um tem suas manias, cada um tem seus problemas, então a gente vai aprender a conviver um pouquinho com todo mundo, a respeitar. A gente está praticamente na última aula do Brahma Sutras agora. Falta, eu acho que 1 ou 2 aulas no máximo para terminar o Brahma Sutra. E depois só vai faltar o capítulo 18 da Gita. E, Roberto, eu vou dizer o seguinte. Fala pro pessoal, você vai continuar aqui na Índia, né? Vou. Você vai continuar recebendo os grupos que vão vir para cá? Como é que é isso? Então, todo ano vem o grupo que faz o curso de Ayurveda, do lado ali. Então, do Eric Schultz. Do Eric. E já estive com ele 3 vezes. Uma vez por ano, né? Uma vez por ano. Então a primeira vez a Nima falou com eles, foi muito legal. E nas outras a gente conversou. Na outra, aí já. Você pode dar um exemplo assim pro pessoal, só porque tem gente que está vindo para cá e eles não sabem exatamente o que poder aproveitar do Ashram de Somudayananda, se poder visitar, então que tipo de coisas que você poderia explicar e falar. Tá. Porque a pessoa normalmente ela não sabe o que é um ashram, né? Então o ashram ele é um lugar onde nós temos aulas a respeito da parte final dos Vedas. Isso daí é o que a gente tem em conjunto com sânscrito e yoga. Agora, o que fala a parte final dos Vedas que é o mais interessante. Então tem uma metodologia que explica isso. E essa parte que é importante a pessoa saber o que a gente está fazendo lá. Porque, na verdade, toda a cultura hindu está baseada nisso daí. Mas como nós não vemos divulgação, então as pessoas vêm como um lugar turístico. É claro, tem um templo que é muito bonito, o templo lá da montanha. Floresta, né? Floresta, tem elefante, tem o bookstore, que você vai achar um monte de livros legais. Mas tem, por exemplo, o Swamiji, que você pode fazer perguntas para ele pode falar sobre a história, não só do ashram, como a história dele, a história de vida dele. Chegou o seu café. E como que é, por exemplo, como que é o formato da aula, qual é o objetivo do curso, isso tudo ele explica. Mas nem todo ashram é assim, né? Eu sei disso, mas eu só estou falando porque isso é importante para ele saber. Não. Isso é uma especialidade do ashram de Swami Dayananda e de alguns outros, né? Isso daí você não vai encontrar fácil assim, não. E é por isso que eu estava falando com o Roberto, tem que dizer isso, porque quando vem um grupo, por exemplo, e tem alguém do ashram que nem o Roberto, eu e a Camila que já fizemos esse papel, dá pra gente pegar a pessoa do grupo e o Roberto fazer tipo um tour pelo ashram para conhecer como funciona, dar uma palestra explicando o tema que está acontecendo, tirar aquelas dúvidas, que nem essas coisas, como é que se escreve yoga, por que yoga é yoga, né? E aí o pessoal fala yoga, mas por quê? Porque sim, por que não? Até onde, né, o sânscrito realmente tem uma regra, até onde a gente brasileiro tentando inventar regra em cima de uma coisa que não tem. Então todas essas perguntas, esses detalhes, essas coisas, numa visita, assim, cabe totalmente e é super legal. Então é dinâmico, as pessoas gostam, né? Essa tem sido... porque vem muita gente com noção de yoga. Então, no Brasil, o yoga é ensinado de uma determinada forma
E aqui a gente aprende no estilo indiano, né? E nós temos contato com vários professores, várias linhas. Então a gente aprende que existe uma certa acomodação, né? Não tem uma pessoa que a gente pode falar assim, é dona da verdade. A pessoa segue determinado estilo e é legal, ela tem uma metodologia e tudo isso tem um valor, tem um respeito. Agora, algumas, como que eu posso te falar? Fantasias, isso... Tipo o quê? Tipo, por exemplo, quer ver? Achar que você sozinho, você vai se iluminar. Sem estudar, por conta própria, só sentado e meditando. Até para meditar você tem que ter uma metodologia. E é por isso, né, por isso que agora, eu, a Camila e o Roberto, a gente publicou esse livro, né, Os Fundamentos do Yoga, que está sendo meio que a base para esse trabalho que a gente faz de workshops e receber as pessoas e etc. Né, que são vários temas gerais de espiritualidade. Então está cada um escolhendo um tema do que vai fazer. Eu escolhi a meditação, né? Que é do tópico, exatamente, né? Por isso que eu estou falando. Então, isso daí é super importante, sabia? Porque nada contra a meditação, viu? A meditação é maravilhosa e a gente faz. A gente faz. Inclusive agora nesse último mês a gente está tendo só sobre Brahma Sutra. Meditação baseada no que a gente está aprendendo, que é o auge do curso. O curso está terminando. Então a meditação ela é importante. Mas é importante também a pessoa que está fazendo a meditação, ela ter um professor que explique para ela, dê o passo a passo. Eu estudo yoga, quer ver? Desde da década de 80, um pouquinho antes. Você pega por livro como fazer meditação é uma coisa. Você tendo um professor te explicando por quê, te respondendo essas dúvidas é completamente diferente. Você tem como é que eu vou te falar? Progresso, né? Um progresso, que é, sabe, o processo cognitivo, ele é muito maior. Muito maior. Acho que qualquer coisa que a gente aprende também tem esse lado, né? Tudo que a gente aprende com o professor nessa vida acaba sendo muito mais rápido, muito mais simples, né? A gente vai direto ao ponto. Isso é uma coisa, assim, legal da gente, que a gente está fazendo essa despedida só porque é uma formalidade que fisicamente estamos nos separando. Mas vocês podem saber que a gente vai estar junto, tanto no Satsanga, no site, e é disponível, né? Se onde você vai dar esse curso de meditação? Esse curso de meditação, ele começa em Sampa, lá com o próprio Eric Schultz, que está trazendo o grupo para cá, encontrar você. Tá. Antes disso, você vai encontrar com ele em outubro. Tá. Então, acho que 26 e 27 de novembro. Não, de outubro. Outubro. Mas tem agora. Eu tô indo agora. Porque meu irmão vai casar, então eu preciso voltar um pouco antes para ir no casamento dele. E aí eu já combinei com ele que eu vou fazer dia 26 e 27. Aí a gente vai fazer assim, é uma semana inteira de palestras em diferentes lugares. E no final de semana a gente faz um workshop para as pessoas que se interessarem em aprender um pouco mais aí da meditação, dos obstáculos. Quantos dias são? É uma semana de palestras. E no final, 2 dias de curso. Tipo um workshop de final de semana, que é mais ou menos o que a Camila vai fazer. Mas de quem não tem experiência em meditação vai poder... Não vai, porque a ideia é o seguinte, para você, como a gente faz aqui no ashram, né? A ideia é para você meditar, você tem que ter um professor, você tem que seguir uma técnica, tem que ter um propósito para o seu momento de estudo, né? Então o que eu vou fazer é fazer um mapa geral dos tipos de meditação que existem, o propósito, os obstáculos e explicar finalmente o que é Samadhi, que é o que todo mundo quer saber, porque esse nome é muito importante. Porque senão a gente fica achando que Samadhi é uma experiência extrasensorial, não. Não, porque essa palavra Samadhi é um Samadhi. Enfim, então esse é o tema do curso. Se vocês quiserem participar no final, eu vou botar o contato não só desse curso, de outros meus, o contato do Roberto para quem quiser vir aqui para a Índia para fazer uma visita e quiser o apoio dele, e o da Camila também. Camila vai estar em Portugal, não é? Primeiro eu vou para Portugal, se terminar o curso, antes de voltar direto para o Brasil. Ela está muito requisitada, não é assim não. Ela está em 3 lugares em Portugal já, jogo de cara. Uma semana de planejamento eu tenho 3 lugares. Então onde que você vai estar? Primeiro eu vou, chegando em Portugal, vou dar um intensivo de sânscrito, a convite do Simão. Eu vou para o sul de Portugal, próximo de Lisboa. Então a gente vai fazer um final de semana só de sânscrito, intensivão.
Depois eu vou passar uma semana lá, dando umas aulas. Daí eu vou pro Porto. Peraí, mas que dia que vai começar o curso lá? Dia 9 e 10 de novembro. 9 e 10 de novembro. Aí é o dia inteiro ou não? Aí a gente ainda não definiu os horários não, mas Tá. vai ser um intensivão, vai ser o dia inteiro. A gente vai ter aula Tá. sábado e domingo, né, nos dois. Ela é fera de sânscrito, não pode dar mole pra ela não. Pega pesado com os portugueses lá. Né? Pois, pô. Bom, Depois eu volto pro Porto, Tá. vou ficar lá com o convite do Miguel. E isso no dia 23 e 24 de novembro. E no O final. Miguel Miguel On. E no final de novembro, início de dezembro, dia 31 de novembro, 1º de peraí. dezembro. É que você tá falando muito rápido. Com o Miguel você vai dar aula do quê? Boa pergunta. O que você vai fazer lá? Lá vai ser um intensivo de final de semana também, mas a gente vai ser de Vedanta, vai ser sobre a felicidade. A gente vai pegar o tema felicidade. Mas vai falar de sânscrito também? Sim. Vai ter canto, vai ter sânscrito. Eu vou ficar, a maior parte vai ficar no Porto. Vou dar umas aulas de sânscrito, vou dar umas aulas de canto. E durante o final de semana, a gente vai pegar um tema que vai ser, né, como que os Vedas podem contribuir nesse assunto da felicidade. Né? Todo mundo em busca da felicidade, o que os Vedas têm a dizer. Aí você fica lá, depois você ainda tem a Sônia, né? Isso, aí no finalzinho de novembro, início de dezembro, né, dia 30 de novembro, 1º de dezembro, eu vou a Coimbra, convite da Sônia Andrade, vou dar um curso lá também sobre felicidade. Ela não tem um projeto que eu acho Isso, ela tem legal. um projeto super bacana, Eu Sou Feliz. Pronto. O projeto sobre Eu Sou Feliz. Ela tá pondo em prática. Sim. Vai ser super legal. O que mais? A gente... Não, olha, a gente tem um encontrão. O encontrão é muito importante. No dia 2 de novembro, no Rio de Janeiro, a gente vai fazer um encontrão. Tem um monte de gente perguntando se vai ser online. Não é online, é físico. Isso é muito importante saber. Eu não sabia disso. A gente vai estar É lá... só porque você sangue online, né? porque se você online tem um encontrão, todo mundo espera se encontrar na web. O cara é um alien? Não, ele é um alienado. Bom, mas o encontrão é o seguinte, o esquema vai ser assim, a gente vai se encontrar bem cedo, para falar a verdade, não é tão cedo assim, mas a gente acho que se encontra às 9 da manhã, faz uma prática de Surya Namaskar, já que o nome do programa de estudos é Vishwavidya, então Vishwavidya é a hidratação para o sol, né? Então a gente começa com Surya Namaskar, depois a gente vai ter uma palestra, perguntas e respostas, e ficar à vontade para confraternizar todo o grupo que se acompanhou durante esses 2 anos. Mas como é que vai ser? Começa de manhã cedinho? Como é que Não, é de 9 a meio-dia. Né? Tá. Num dojo em Copacabana, um espaço de luta que a gente conseguiu alugar. Né? A princípio a gente queria fazer no Vijamandia, mas não ia dar para fazer Surya Namaskar tanta gente. Né? E vamos ver, quem puder participar vai ser muito legal, porque é pra gente se conhecer, né? Criar mesmo esse senso de comunidade. Nesse dia que você vai conversar com as pessoas, para quem quer fazer um retiro, como é que é essa história? O retiro a gente só tem, acho que 4 vagas agora. Tá. Ele não é para agora, o retiro é para o carnaval. São 15 dias que terminam com o carnaval. Tá. Né? Tá. Aí esse é um retiro que é para pessoas que já estão estudando Vedanta ou pessoas que estão começando, mas que têm uma afinidade. Eu estou encontrando todo mundo pessoalmente, estou fazendo um esquema para garantir que as pessoas entendam o que a gente vai fazer. Mas no encontrão você vai falar um pouco do programa de estudos também? Eu vou falar do programa e explicar assim, o que eu acredito que pode ser um complemento porque as pessoas já fazem no Ocidente. Porque se você vê o trabalho que já é feito, é muito grande. A gente vê o próprio Miguel, né, ali em Portugal ensinando. Eu acho que o Simão também ensina, né, que você falou? Sim. O Simão. Isso em Portugal. No Brasil a gente já tem não sei quantas pessoas ensinando Vedanta e tal. Então não adianta a gente criar mais um modelo, né, que vá simplesmente entrar em conflito com o que já está acontecendo. Né? Porque a gente não precisa, a gente pode oferecer outras coisas. Uma dessas coisas é um retiro, por exemplo. Porque o retiro é um intenso, você pode estudar com quem você quiser e ainda aproveitar esse tempo que está lá dentro. Vai ser onde mesmo o retiro? O retiro vai ser nos arredores do Rio de Janeiro, ou mais para Itaipava, ou
para a região dos lagos. A gente está em busca de um espaço, porque uma coisa interessante desse retiro é que não é um hotel, não é uma pousada. A gente está construindo o nosso retiro. Então a gente está procurando um espaço para alugar. Quando esse lugar estiver fechado, a gente informa os participantes tudo direitinho para ter uma noção melhor dos custos. As pessoas confirmam a sua inscrição com pagamento. Mas então é perto da natureza, é isso. Essa é a dúvida. Exatamente. Aí vai ser tipo no meio do mato, né? Num lugar bonito, que tenha rio, que dê para aí lá você vai fazer como a gente faz aqui no ashram. Rotina, acordar antes do sol nascer, começar o dia com Surya Namaskar, meditação, ritual, Vedanta, sânscrito, mantras e ainda algumas disciplinas malucas que a gente aprendeu aqui no ashram que a gente vai compartilhar com vocês. Bem interessante. Né? Aí vai ter yoga. Né? E é uma coisa que respeite a nossa condição do momento que eu estou vivendo, não é uma coisa para gerar um desconforto, mas ao mesmo tempo é um desafio, porque você observar sua própria mente sem o celular, sem o telefone, tendo que cuidar das suas coisas, por isso que é tão importante não ser num hotel, sabe? Você cozinhar a própria comida, a gente não está num ambiente que está sendo, que é tipo oferecendo um serviço para você, né? Eu pago, agora eu vou, não. É tipo, eu tô fazendo o ambiente necessário para que o estudo possa acontecer. Né? Porque uma vez que isso seja feito no retiro, você leva isso para casa, né? Porque, só para você entender, você que está aí do outro lado, a gente está lá no ashram, mas, por exemplo, você comeu, você tem que lavar as suas coisas, entende? Tem que cuidar, deixar limpinho lá. Claro que depois eles lavam de novo, mas... mas é questão de dinheiro. Porque tem gente que não sabe lavar. É outro detalhe. Se você for pegar, por favor, você olha o prato. Entende? A gente lava e tudo aquilo que você usou, você limpa. Então, no ashram lá que você vai, nessa experiência, é legal a pessoa fazer por ela mesma, entende? E cozinhar, sabe? Tipo, ter experiência, a comida não é boa, acordar cedo dá dor de cabeça, deixa o corpo se acostumar. Convida aquela sua amiga que tem uma mão boa. É bom convidar a pessoa que está me cozinhando. A Camila sabe que é uma ótima cozinheira, ela é de Minas, ela manda muito bem na cozinha, mas ela não vai estar lá. Ela não vai estar lá. Então, e o Visvanatha, ele é bom em fazer bolo, né? Eu sou bom de fazer bolo. Então. Mas eu não vou fazer bolo porque não vai ter bolo. Vai ser forno a lenha, vai ter pizza. Pizza pode ser, seria uma boa mesmo. Uma ótima ideia. A gente já falou da nossa experiência aqui, agora fala um pouquinho da sua, né? A gente já falou o que a gente achou aqui da convivência e tudo mais. Olha, eu acho que assim... falando da cozinha aí, eu lembrei a gente sempre cozinhando, sempre fazendo alguma coisa. Porque vocês cozinham no quarto também. Porque tem um outro detalhe, viu? Você não sabe. Você gosta de comida indiana? Vem pra Índia. Vem pro nosso lugar e lá você vai comer tradicional pimenta. Então, por que você faz... Agora eu vou virar o entrevistador. Por que você faz comida no seu quarto? Por 2 motivos. Anda. O primeiro é que depois de um determinado tempo comendo a comida indiana, existe uma espécie de rejeição. E se eu não consigo comer alguma coisa que se conecte comigo, uma comida mais italiana, que nem esse restaurante aqui onde a gente está, eu acho que o corpo ele vai ficando mais fraco, ele não se alimenta direito. E o segundo é porque essas comidas todas, elas mexem com a gente, né? Mexem com o nosso emocional, com tudo mais. Então você fazer uma coisa que se conecte com a casa, com onde você mora, eu acho que é importante para esse tempo todo. Então foi por isso que eu cozinhei. Eu faço pão de queijo, faço bolo, faço lasanha, faço... O que mais? Sorvete. Sorvete. Não me pergunta como que eu faço, mas eu faço sorvete. Quem é que você fazia? Uma lasanha? Aquele como é que é o nome daquilo? Um yakisoba de berinjela, né? Que tem aquele muito bom, yakisoba de berinjela é melhor. Pão de queijo. Pão de queijo já falei. Pão de queijo também. Sanduíche. Sanduíche. Nhoque. É o nhoque da minha avó, ninguém conhece. É o nhoque secreto. Ninguém sabe, nem a avó dele sabe, ele sabe. O negócio sabe. Mas, pô, eu não contei o segredo pra ninguém. Olha que todo mundo pediu, eu não contei pra ninguém. Então foi isso. Mas ainda assim, são surpresas e mais surpresas desafiando a nossa forma de viver, de pensar, né? E de comer. E de comer, e de tudo mais, né? Se vocês terem uma ideia, não tem nem uma semana que daqui a pouco eu tô saindo aqui do ashram, né? Eu e a Camila, a gente foi fazer um ritual essa semana. Aí a gente, no ritual e tal, o fogo era assim, né? O pratinho era desse tamanho, né?
fogo ia quase até o teto do quarto. E a gente jogava, né, as coisas e cantava, e a fogo subia. Os indianos se incomodaram. Sabe o que eles fizeram? Você sabe, meu pai? Você sabe. Quando a gente foi jantar, eles roubaram a Homakunda. Sabe, o quadrado onde a gente faz, onde põe o negócio, para que a gente não pudesse mais fazer o ritual. Ainda bem que a gente já tinha terminado, né? Ninguém merece. Só que na Índia mesmo, né? Para desafiar a nossa paciência, entende? Porque eles não têm a capacidade de expressão que nem a gente, por um lado. E em outros lados eles são muito cara de pau e né, furam fila e fazem uma outra maneira de pensar. Mas aí a gente se adapta e aprende, né? Porque eles não fazem por mal, a cultura é desse jeito. Eles são assim. E outra ilusão que a gente tem também é de que, por exemplo, você está num ashram que todo mundo é espiritual. Entende? Então, não é isso. Se você tem um chinelo bonitinho, por exemplo, havaiano, para você aí não é nada. Mas aqui para eles é muito. Eles vão levar o seu chinelo. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Eles vão levar o seu chinelo. Então, vários professores passaram por isso, alunos, visitantes. Eles vão levar porque é o jeito deles. Aí você fala assim, pô, mas já é um ashram. Tem gente que vem aqui rezar e vai furtar? Vai furtar. Incrível. Vai furtar, pode furtar seu celular, então, sua bolsa, entende? Então, uma coisa que você deve fazer quando você chegar à Índia, tome muito cuidado com seus pertences. Isso é verdade, isso é uma boa dica já para entende? Tome muito cuidado, a gente está brincando aqui, mas assim, é muito triste você ver alguém, uma pessoa muito querida, falar assim, pô, eu perdi tudo, perdi meus documentos, eu perdi o meu dinheiro, eu perdi a minha carteira, a foto da minha avó que estava lá e não vai voltar mais. Aí você fala assim, mas você foi descuidado? Não, estava no meu quarto. Então, por quê? Porque esqueceu a porta aberta. Ah, eu estou num ashram, eu vou até ali o refeitório que é do lado. Entende? Voltou, perdeu a Homakunda já. Sabe? E a Homakunda é tipo assim, o que a pessoa vai fazer com a Homakunda? No máximo ela vai fazer uma Homa, né? Tipo, incrível, né? Bom. É um pote, né? É um pote de cobre, né? De quadrado, uma pirâmide, né? Ao contrário. Que usa só para isso, só tem esse... Claro, você pode assar batata, se você quiser, você pode fazer alguma coisa do tipo. Mas com certeza não foi brasileiro para fazer batata doce, foi indiano. Foi alguém que estava extremamente preocupado com o ambiente, tem muita fumaça. Preocupado com a parede quebrada do quarto. Com certeza o teto vai sofrer com essa fuligem. E acontece isso, né? Infelizmente. Quando que você volta de Portugal? Só outra pergunta que eu queria fazer. Eu cheguei no Brasil no final de janeiro. Volto do dia 20 e 25 de janeiro. Ah, entendi. Então esse ano todo você está lá. Até o final desse ano eu vou em Portugal. Já tem programa para o Brasil? Não. Não, eu estou ainda cuidando de Portugal. Tá, primeiro vem em Portugal, depois... Eu vou passar 3 meses em Portugal. 3 meses é bastante tempo. Isso. Aproveitem a Camila aí em Portugal, né? Que depois ela vai estar no Brasil, acabou. Exatamente. Não, sabe por quê? Porque é difícil você achar alguém que fica anos, sabe, estudando uma coisa a fundo, entende? E depois quando a pessoa vai para algum lugar, ela fica só no final de semana, né? Você passar 3 meses, com certeza você pode fazer coisas como aulas contínuas, aulas particulares, não sei o que, então que ajuda as pessoas. Porque se você tem dúvida, ela é a pessoa para tirar a dúvida, né? Ela ficou lá tanto tempo, com certeza a sua dúvida ela viu lá. Isso é legal. Ela vai poder te ajudar nisso, né? Em sânscrito ou em outras coisas também, né? Porque cada um tem uma necessidade diferente, né? Então se você tiver lá, não perde, né? Não perde, né? Por favor. Senão... Porque olha, outra coisa. A gente não combinou não, ele é assim mesmo, normalmente no dia a dia, tá? Uma coisa muito importante para você saber. Se você gosta de Dayananda, saiba que ela ficou 3 anos, 4 anos com ele, direto, não foi um final de semana. Todo dia, 3 vezes por dia, ouvindo. Fora as gracinhas que ele fala pra ela, casa, minha filha, casa. Mulher tem que pilotar fogão, entende? Mas colocando pra ela que dentro desse estudo ela é uma pessoa normal. Isso é interessante. Entende? Mas o que é mais legal de tudo é que você não sabe. O que ela aprendeu dele diretamente, só ela vai poder te falar.
É verdade. Você não vai pegar isso em livro, você não vai pegar isso em CD. Mas se você tiver um problema, você fala assim, pô, Camila, sabe o que acontece? Pô, eu tô todo dia em casa, eu tenho a minha família, eu tenho meu trabalho, eu tenho o meu carro, eu tenho um cara legal do meu lado, tenho tudo, tenho um filho. Mas sabe o que acontece? Eu tô triste, meu. Tô triste. Aquela, como diz a Glória, aquela musiquinha de fundo. Sou infeliz, sou infeliz, sou infeliz. O que é que eu faço pra parar esse disco quebrado? Você vai contar toda a palestra da menina, cara. Não, isso é uma dúvida pessoal. Não, eu sei. Entende? Porque é justamente isso. Ela vai falar sobre felicidade. Então, se você tem um problema em particular, porque cada um tem o seu, você tem que pegar ela à parte e conversar com ela. Isso é verdade. Porque ela vai falar no geral. Porque o que o Alberto tá falando pra mim também, tipo, eu achava, né, isso é um dos tópicos que eu vou falar lá no Encontrão, né? Eu entendi o estudo de Vedanta como simplesmente um entendimento do texto, mas não é. É uma visão que passa de uma pessoa para outra. E por isso que é tão importante o Asha na vida de yoga e a convivência, e você estar com a pessoa, e você desenvolver valores. Não adianta eu sentar dentro do meu mundo e falar, eu já estudei, eu deixo de viver para mudar com o Upanishad, mudando o Upanishad, não sei quem. Não faz mínima diferença, todos os textos falam a mesma coisa. Tem uma visão para ser passada, e quando você convive um tempo com a pessoa, ele faz as fichas caírem, ele faz você ver quão ridículo a gente é, né, dentro da nossa própria individualidade, tentando ser alguém especial, sabe? Isso não tem como alguém fazer por você. Você tem que se conectar com uma pessoa que tenha passado pelo processo, né? Essa foi a nossa experiência, eu acredito, né, de todo mundo, né? Mas essa minha experiência em particular que eu me marcou, eu falei assim, cara, isso é algo que eu tenho que compartilhar com as pessoas de lá, porque eu pelo menos cheguei aqui com uma impressão de que Vedanta era um somatório de textos. Mas não é. E nenhum professor de Vedanta estudou todos os textos. Nenhum. E os textos estudados não são nem estudados até o final, não existe nem a necessidade. Você vê, estuda Brihadaranyaka Upanishad, quantos versos a gente viu? Vários, porque ela é citada em várias outras Upanishads, mas a gente nunca abriu a Brihadaranyaka diretamente para ler sobre ela. A Prashna Upanishad, são 6 perguntas, a gente estudou 5 até agora, talvez estude a 6ª hoje, vamos ver, né? As coisas não são exatamente da maneira como a gente está pensando de um currículo. Todas as Upanishads eram diálogos e os diálogos dizem a mesma coisa, então tem um a mais. E esse a mais você vai descobrir quando você está diretamente falando com uma pessoa que tem passado pelo processo, né? Então isso para mim é algo assim que, sabe, tem que ficar muito claro, senão... Bom, se para entender melhor o ponto que ele está falando ele teve um professor, que Shankara teve um professor que foi indo, vem de lá para cá. É isso que ele está falando. Entende? Não é um negócio que ele ficou lá, aí eu tive um insight sozinho, todo o mérito é meu, entende? Eu tenho meu próprio método e vou decifrar as Upanishads ou o Yoga Sutra do jeito que eu acho que é certo e vou dizer que os outros estão errados. E um outro ponto interessante, não é um complemento também, como academicamente falando, às vezes a gente pega um texto e fala assim, olha, a palavra prakriti nesse texto quer dizer isso, vamos ver no outro lugar o que ele quer dizer. Nunca faça isso. Um texto por si só é completo, a visão do professor mais o texto acabou, aquilo faz a mágica acontecer, né? Então todas essas nuances são coisas que você pega com esse tipo de experiência que a gente teve aqui, né? E eu acho que é um pouco do que a gente espera poder repassar para as pessoas, né? Pelo menos essa é a minha visão, né? Então esses e outras coisas desse tipo são outros temas que a gente vai estar falando no Encontrão e no Satsangas que vão ocorrer depois do Encontrão, né? O Encontrão só é um marco para essa nova fase que está acontecendo, né? Vocês podem fazer Encontrão com a Camila também, entende? Quando ela voltar. E depois disso você já tem outros cursos também, né? Você está aí no BH. Eu tenho a Tatiana em Mato Grosso, que marcou, vai ser super legal, eu nunca fui a Campo Grande, né? Tô animado para ir. Então ela tem um espaço de yoga lá e a gente vai fazer um workshop de final de semana precedido por uma palestra. Então, mesmo esquema, a palestra é aberta para, né, todo mundo, quem quiser fazer workshop, que ótimo. Exatamente o que você vai fazer na sua. Tem também a Eliana e a Josi de BH, que estão marcando o mesmo esquema. E em todos esses lugares eu escolhi esse tema, meditação,
seguido, né, da workshop de introdução à tradição védica, segundo livro, né, que a gente vai estar lançando, etc. Em Sampa você vai? Em Sampa eu vou em 2 lugares. Um que eu já queria, era o primeiro lugar para eu ir, que era no Vicente. Só que eu só vou conseguir no Vicente no dia 8 de dezembro, no domingo. Então eu vou primeiro no Eric, no dia 26, 27 de outubro. Aí em novembro eu tô todo em Curitiba. Mas fala uma coisa, o livro que vai ser lançado, que vai ajudar um monte de gente, como é que vai ser? Ele vai fazer parte em todos esses encontros que você vai ter? Como é que é isso? Pois é, porque o livro é como se fosse um shruti, uma base para todos os encontros, porque o livro ele tem tantos temas diferentes, passando a mesma visão, que ele pode ser tipo quase que algo para você levar para casa e expandir o que você viu no workshop. Então, se você comprou o livro, gostou do tema, você vai querer fazer um workshop para saber mais sobre aquele tema, tirar suas dúvidas, entender em profundidade as experiências da pessoa e tal. E se você fez o workshop, você vai querer comprar o livro para ver aquela mesma visão em outros temas. É algo complementar. Então, em todos os lugares você vai poder apresentar o livro e as pessoas vão ter acesso. A ideia é essa, tipo, ter um workshop só, mas cada workshop ser diferente um do outro, dependendo do local, do público. Né? Mas se a pessoa tiver um espaço e quiser ter o livro e você não tiver os livros lá, como é que ela faz? A gente manda o livro. É tudo pela internet, a pessoa pode mandar uma mensagem, você manda um e-mail, eu quero o livro e tal, a gente conversa. Então você viu, você estiver interessado, você tem que conversar com ele. Explica pra ele que você, não, eu tenho que fazer. Garoto propaganda. Eu tenho que fazer isso, porque senão a pessoa passa batida, entende? Porque ele não vai estar lá. Você não vai saber. Você vai falar assim, pô, a minha amiga pegou o livro, eu não peguei, né? Porque você tem espaço, você vai dar aula para professores, alguns são professores e tem escola. Então, se você quiser, aí você conversa com ele, vê como é que faz e ele te manda. E Roberto, você está fazendo propaganda de todo mundo aí. Se o cara quiser vir para a Índia, quiser que você dê palestra, como é que a pessoa faz? Cara, você vem para cá, pro sul da Índia, traz um Dorflex para mim. O Roberto, ele é movido ao Dorflex. De 3 em 3 dias você vai tomar o Dorflex e não sai do quarto. Não, por que não tem Dorflex? É brincadeira, tá? E quando você faz asana, às vezes, ou alguma coisa assim, às vezes machuca, né? Não, é verdade. E a gente tem uma vida muito espartana aqui, você pode ver. Não sei a Camila, mas, por exemplo, eu durmo na madeira, ele dorme no chão, entende? A Camila comprou um colchãozinho. O Roberto é faca na cadeira, né? Então a gente tem uma vida muito espartana e às vezes a gente se machuca. Então o Dorflex ele dá uma aliviada, porque aqui na Índia não tem eles usam paracetamol para dor muscular. Então, por exemplo, se você vier pro Dayananda, ou se você quiser, veja bem, isso daí é uma outra coisa. A gente pode até pensar em curso de formação em yoga, entende? Só que com a visão de... Mas é isso que eu estou dizendo, não é para o cara vir aqui e você trazer aqui no Little Italy. Little Italy é uma conferência agora. É assim, você quer vir para a Índia, você está com o seu grupo de yoga, você quer uma pessoa que tem estudado 3 anos aqui, que tem mais de 20 anos de yoga nas costas, educação física, todo o aparato necessário, e ainda a pessoa que põe todo mundo no lugar, quando todo mundo se quebra no ashram. Aí você entra em contato com o Roberto. Aproveita esse ano, o Roberto ainda vai estar aqui. É só um ano, porque eu sou Dayananda falou, mais de um ano para você não dá. Não te aguento aqui. Não te aguento, você vai ter que voltar pro Brasil. Mas falando sério, pessoal, aí vocês podem entrar em contato com ele e marcar uma temporada, tipo, ficar com um grupo durante uma quantidade de dias, né? Às vezes você pode, se você já é professor de yoga, tem o seu grupo, você dá as aulas de yoga, o Roberto complementa com meditação, visão de Vedanta, estudo dos Yoga Sutras, ele é craque, né? Eu acho que o maior especialista de Yoga Sutras do curso é o Roberto. Ele sabe, não é, Roberto? É nada, deixa de ser arrogante, rapaz. Não é nada. Eu falo, o maior especialista de Yoga Sutras do curso é ele. Então, a gente pode pegar umas partes do Yoga Sutra para entender e entender. Por que a gente está falando isso? Porque tem uma coisa básica, como o segundo sutra, entende? Baseado nisso. Quer ver um detalhe? Eu quero a explicação do yoga com 2 ossos. Não, eu vou chegar lá o que acontece? Eu encontrei um professor francês. Perdão, a professora francesa, ela dá retiros de yoga e ela é casada com um filósofo indiano.
Aí a gente tava assim, conversando, Tem mais um esse, alguém quer alguma coisa? Vocês querem alguma coisa? Eu quero saber. Eu não sei, o que é isso? Esse aqui, você já pediu um? Oh, Ok. Two lemon ice cream and one vanilla ice cream. Aquele negócio assim. Chocolate? With chocolate. Não, chocolate. caramelo? Esse é o brown, você quer? Não. This no, this ice cream with brown and something. Yeah, yeah. And two lemon ice cream. Two lemon. É algum nut. Yeah, with some nuts. You know, this ice cream with some chocolate and Yes, this. hot chocolate. Yes. Não pode chocolate. No? No hot? Aqui. Deve um negocinho que parece um queijozinho. Também não sei o agora. No. It's a vanilla ice cream with some Caju? Caju nut. No. In the top of the ice cream comes some like chocolate thing with nuts. Yeah, we have bought the plate with the brownie, then top of the ice cream Yes, okay. with the nuts, and top of tomato Can sauce. I show you the menu? Eu espero que esse é um momento muito crítico para a camiseta de É, sobremesa. Qualquer coisa agora pode Extremamente importante esse cara. Ok, pessoal, vamos continuar. Então, voltando pro francês Tá. e pro filósofo indiano, você sabe me falou do Yoga Sutra? Isso assim, é impossível fazer yoga. Por quê? Por quê? Porque yoga é não fazer nada. Se não tem nada na sua mente, se não tem um pensamento ali, se não tem nada na sua cabeça, como Mas que... de onde ele tirou isso? Pois é, da interpretação do segundo sutra. Até onde ele vai te dando passo a passo. Então você vai conduzindo a sua mente, você vai educando a mente. Daí é onde a gente fala que tem a maestria do pensamento. Não é a ausência do pensamento. Controle não é no sentido de você apagar os pensamentos. Não é isso, eu não estou falando E outra geral. coisa que eu gosto da sua interpretação, eu vou dizer a interpretação é dele, mas eu estou explicando porque é uma coisa legal, é que Chitta Vritti, se Vritti significar pensamento, Chitta Vritti não quer dizer nada, porque Chitta ou é consciência ou é mente. Imagina, se você falar que Chitta é mente e Vritti é pensamento da mente, você está dizendo que o Patanjali usou um pleonasmo, né? Uma palavra repetida. Coincidente. Um pensamento da mente pensante. Não precisa, né? Pensamento já é da mente. Então, se Vritti é pensamento e Chitta é mente, não serve para nada. Se Chitta é consciência, o pensamento da consciência também não diz nada, porque não existe pensamento da consciência. A ideia é que a consciência permeia tudo, né? Não existe pensamento da consciência, tudo é da consciência. Então, a única opção seria se Vritti não tiver o significado de pensamento. E é exatamente a situação, porque Vritti não significa simplesmente pensamento. Vritti significa movimento, Vritti significa estado, Vritti significa até um estilo de vida. Então, se Vritti tem todas essas possibilidades, eu tenho que usar uma segunda palavra para dizer que eu estou dizendo um pensamento. E aí, Chitta Vritti faz sentido. Porque senão, sabe o que vai acontecer? O pessoal vai falar assim, isso é uma instabilidade. É uma instabilidade. É uma instabilidade da sua consciência. Só que se for uma instabilidade da sua consciência, você está perdido, cara. Você está perdido, você está na roça assim com o seu cachorro. Quem é de Minas sabe muito bem como é que é isso, né? Sabe o que é ficar na roça? Então, ficar na roça é você ficar sem alternativa. Porque no Shastra a gente aprende que consciência ela é tudo. Nem expansão da consciência, nem hiperconsciência, mega consciência. Eu não posso usar esse contexto. Por quê? Porque a consciência não aumenta ou diminui. Ela é sempre, ela é imutável. Imutável. Eu não sei, ele baixou um sangue hoje, porque ele nunca fala assim. Cara, ela é imutável. Não, porque esse é o nosso último encontro. Não é verdade, E a gente, umas coisas bem e a claras. gente precisa conversar sobre isso. Entende? Porque a gente precisa conversar, porque tem um monte de amigos nossos que estão nadando no mar de ilusão. Isso é verdade, sem saber, né? Sem saber, são gente boa, entende? Porque o que acontece? Se você achar que o seu problema está você tem um peso na sua consciência, O peso na consciência. sua consciência está pesada porque você fez alguma coisa errada,
Entende? Saiba que a sua mente só existe porque existe consciência. Então a diferença entre consciência e mente é um entendimento fundamental em todo esse processo, é o que ele está querendo dizer. É o que a gente pode conversar aqui, se tiver um workshop aqui, eu posso falar sobre isso. Tá, então é um bom tema. Diferença entre mente e consciência, entendendo a diferença entre a mente e consciência. Aí a pessoa vem, passa com o pessoal no workshop e entende o que os Vedas querem dizer. Exatamente. Olha, vamos recapitular aqui, só um detalhe. A Camila vai ficar até dezembro em Portugal, né? Depois você vai para o Brasil, a princípio para BH, né? Que você me falou. Tá. O Roberto fica na Índia mais um ano. Aqui em Coimbatore ou em Coimbatore, e depois já somos de atenção em Rishikesh também. O Roberto vai estar em Rishikesh, né? Rishikesh vai estar nos camps do sonho. Olha só. Quem tá vindo aí pro Só tem duas coisas que você pode aproveitar nos camps de Rishikesh. Um é o sonho da Enan, segundo é o lixo praçado. Todo o resto você vai falar o Ganga, meu. Não, você é o Ganga, o cara toma banho de manhã para ir para as 2 aulas, Roberto. Em termos de aula. A água lá é fria, né? Se prepara, você vai ter um choque. Isso é sério mesmo. Rishikesh é o que mais tem armadilha para quem está buscando alguma coisa. Pode passar 3 meses em Rishikesh numa aula de tambor eletrônico, entende? Não aprender nada, sabe? Então, se pega alguém que... E tem não é só o Roberto, tem outras pessoas, a gente está nesse contexto, né? A própria Sônia está lá, tem um monte de gente. Sabe, você pega alguém que já estudou, que está com disposição para ensinar, cara, você faz uma outra viagem, né? Depois você vai para o Brasil? Desse um ano, você já sabe? Não sei, vou conversar com o seu Luizinho. Tá. E eu vou estar, basicamente, em Sampa, agora nessa semana do 26, depois em outubro, não, 26 de outubro, isso. Depois em novembro eu vou estar em Curitiba e vai ter um curso de workshop de 15, 16 e 17 lá com o Luciano. Depois tem Mato Grosso, depois eu pingo em Sampa de novo e vou para BH e acabou o ano. Aí quer ver uma outra coisa que você pode fazer para me ajudar? Você pode fazer assim, para a Camila também. Você conversa com esses dois aqui para eles te trazerem para a Índia, te mostrar os lugares. Já é um pretexto para eu poder ver esses dois, entende? Porque eu vou estar aqui. Não, e aí eles vêm pra cá. Isso é em off, pessoal, não está anunciado, mas a gente vai fazer uma viagem aventureira assim que a minha recuperação dos parafusos aqui... Você sabe que ele tem parafuso frouxo, né? Você vê, o corpo te ataca, no meio do Brahma Sutra você tem que escutar do teu amigo uma palhaçada. Cara, tem um inimigo que é um porco, né? O cara fez... Pausa nesse momento, eu estou sentindo que vai chegar alguma coisa especial para cá. Olha, veio até com anteninha o sorvete dela. É uma coisa do outro mundo. Isso é um OVNI. É um OVNI. Bonito. Embaixo não tem nada, né? Não tem nada, gente. Ele veio um potinho pequenininho assim. Eu acho que é porque ele está aparecendo para vocês também. E essa estrela por cima aqui também não tinha antes, né? Então vamos se despedir do pessoal. Olha, enquanto vejo vocês no encontrão, fiquem ligados no Facebook, a gente vai mantendo contato. A gente vai botar tudo isso que a gente falou no final, de repente, dessa gravação. Vou fazer um esqueminha para se tiver alguém interessado, vocês puderem entrar em contato com a gente, tá? E foi muito bom aí ter passado esses 2 anos aí com vocês, esses 3 com vocês, né? 2 de 790, 3 depois de 3 anos, né? E a gente se vê por aí, né? Então vamos aproveitar para fazer uma pequena propaganda. Esse é o melhor restaurante da cidade, né? Se chama Little Italy, né? Eles estão vendo a gente aqui, o maior tempo eles querem aparecer na TV. So please can you come? What's your name? This is Hari. He is from Coimbatore, né? No, from Nepal. From Nepal. Yeah. Oh, ele é do Nepal, né? E ele é a primeira vez, geralmente é um outro gerente que é muito amigo nosso e tal. E o chefe não está aqui hoje, então ele recebeu a gente para fazer esse evento aqui com vocês, né? E se você vier a Coimbatore, venha nesse restaurante, porque é um restaurante tão bom que eu acho que nem no Rio tem um restaurante italiano que nem esse, né? We are saying to people from Brazil, come here. It's the best restaurant. Because you have the best restaurant. So, obrigado a todos. Onde era o povo? Brasil. Obrigada, gente. Namastê.